Oi gente, meu nome é Andressa. Hoje finalmente voltei com um vídeo novo aqui no canal. Tive alguns imprevistos que me fizeram então, faltar alguns vídeos aqui, durante o mês de outubro ali e início de novembro, Então, mas estou tentando voltar aí esse final do ano. Falando do assunto desse vídeo, eu vou finalmente, então, concluir o mês de outubro. A gente tá quase chegando em dezembro, mas vou falar um pouco das minhas leituras que eu fiz em outubro e deixar, então, igual novembro lá pra dezembro, porque senão provavelmente eu vou ficar sem nenhum conteúdo, desse tipo lá pro outro mês, porque não estou lendo nada. Vocês vão perceber agora pela quantidade de livros que eu li e pelo tamanho deles, porque de setembro foi um mês recheado de grandes leituras que eu amei fazer, inclusive, mas, outubro foi bem fraco e novembro também tá sendo. Então, nós vamos superar e, reunir forças para 2023 ser diferente. Mas vamos ao que interessa, porque eu tô enrolando. Esse vídeo, então, é pra falar das leituras que eu concluí em outubro. E apesar do meu desejo de fazer aquelas leituras mais temáticas, não consegui ler tudo que eu queria. E li só um livro do Stephen King, pra representar o mês do terror, do horror aí, com Halloween e tal. Então, eu acho que a primeira leitura que eu li em outubro foi essa aqui, então vou falar dela, que é Vamos Comprar um Poeta, do Alfonso Cruz. Esse é um autor português. Esse livro foi publicado pela Dublinense, é uma editora aqui do Sul. Vou conferir isso pra não ver se eu não estou falando besteira, mas sim, Porto Alegre. E eu comprei esse livro na Feira do Livro do ano passado. Eu acho que foi ano passado? Isso, foi no ano passado. Que eu tava de olho nele há um tempinho, assim, e quando eu coloquei o olho no livro, eu pensei, não, eu vou ter que levar pra mim. E só acabei lendo, então, um ano depois, mas foi uma grande leitura, assim. Apesar de ser um livro pequeno, ele traz muito conteúdo, ele traz personagens diferentes, com uma temática, assim, com uma forma de narrar essa história bem diferente, que faz a gente refletir, principalmente pela grande questão, de uma sociedade que vive baseada em lucros, em publicidades, em, tudo que é material, tudo que é possível contar, se não der para colocar algo em números, não é relevante para eles e já consideram as pessoas meio que, meio fora da casinha. E aí também a gente tem a questão de que as pessoas aqui não têm animais de estimação, elas têm poetas de estimação, que é bem interessante, Poetas não, artistas, como um todo. A nossa protagonista dessa história que vai acabar escolhendo um poeta para ter de estimação aqui, e é onde as coisas vão começar a mudar, porque, o poeta escreve poesia, ele não liga para patrocínios, ele não liga para lucros, números, dinheiro, Então, e vai trazer uma nova perspectiva para essa protagonista e para a família dela também, de certa forma. Vai ser bem interessante ver esse choque e ver como seria uma sociedade baseada unicamente em coisas materiais, Então é bem legal que durante a narrativa, às vezes, o autor vai falando sobre pequenos detalhes, tipo o chinelo patrocinado por uma empresa de vinhos, a saia da menina é patrocinada por uma tal empresa, as roupas, a comida, tudo é patrocinado. Eu achei isso bem interessante e, enfim, a leitura como um todo foi bem interessante. No início da história, até mesmo lágrimas eram contadas. Enfim, a distância da onde ela ia era contado. Tudo precisava ser contado. E, acabei caindo numa página bem interessante. Que eles diziam, por exemplo, o pai cumprimentou o vendedor com a cortesia destas ocasiões.
Há sempre uma grande solenidade e sacralidade no ato de iniciar um possível negócio. Que os números lhe sejam favoráveis, disse ele. Crescimento e prosperidade, respondeu o vendedor. Então, tem esse jogo de palavras aqui com, né, desejando números favoráveis aos outros, ao vendedor, às outras pessoas. Então, foi bem interessante, eu adorei essa leitura. Me arrependi de não ter feito antes, inclusive, né? E aí, li também depois de Stephen King, como eu disse. Eu acho que eu já acabei gravando uma resenha aqui pro canal desse livro, porque eu adorei esse livro do King. Eu falei que eu associei um pouco ao Joyland, né, do mesmo autor, que pela questão dele ir direto ao ponto, pela forma que a história é narrada, e ser, de certa forma, um pouco mais leve do que a maioria dos livros dele são, né, principalmente os personagens, que geralmente, né, quem lê os livros do autor já sabe que os personagens são sempre mais problemáticos, cheios de defeitos, muitas vezes o pior lado, né, do ser humano. Então, aqui o autor dá uma amenizada e a gente vê uma história de um jovem que vê gente morta. E aí ele vai sofrer algumas consequências disso quando a pessoa que não deveria saber vai saber disso e vai querer usar esse dom, né, aí do nosso protagonista, que é o James, pra, né, benefício próprio. E assim, a narrativa dessa história pra mim foi sensacional, porque eu, de certa forma, é como se o James, alguns anos mais tarde, estivesse contando a história pra gente. Então, senti como se a história fosse bem cômica em muitos pontos. Então, realmente foi engraçado, apesar da situação. Então, mas enfim, eu adoro quando tem essa mistura, faz a gente ficar pensando, meu Deus, eu ri de uma coisa dessas. Enfim, maravilhoso. E eu vou deixar o link pra resenha. Agora não lembro, acho que tá aqui embaixo os cards agora, né? Mas enfim, eu vou deixar o link aqui da resenha desse livro, porque ele é maravilhoso. E então, né, li 2 livros do Stephen King esse ano, depois de faltar, né? 2021 eu não li nada do autor. E esse ano eu consegui terminar 2, então já estou no lucro, né? No lucro não, estamos empatados. Se eu ler mais um, agora em dezembro já vou ficar feliz. E para concluir, né, este mês tão simples que foi outubro, eu li este livro que é maravilhoso. E eu vou precisar gravar um livro para falar um livro não, né? Um vídeo para falar só sobre ele. Que foi Amor em Cores, da Bolu Babalola. Não sei se é assim que diz sobre o nome dela. Eu disse que ia ver, né, como é que se falava, mas não, acabei deixando passar. Mas enfim, ela conta aqui então algumas histórias que são inspiradas em mitologias ao redor do mundo, algumas mais conhecidas, né, populares, vamos dizer assim, outras nem tanto, mas que são de diferentes partes do mundo realmente e bem interessantes, que são contadas de uma forma que cativam a gente. Tem muitas características próprias dessas mitologias, desses personagens, né, mitológicos, desses seres mitológicos, e que são colocados nas histórias. E eu achei simplesmente encantador, principalmente a da Sherazade. Até hoje não sei como é que se diz sobre o nome dela, mas que a gente conhece, né, das Mil e Uma Noites. E foi contado de um jeito tão lindo, que assim, é uma contadora de histórias, e ela foi uma contadora de histórias, e me emocionei demais lendo esse conto. E algumas outras, né, só pra mencionar pra vocês. A gente teve Oxum, a Sherazade, a Psique, a Aten, Ya, Sia, Nefertiti, Naleli, Zino e Tisbe. Algumas delas, né? Tem outras 3 histórias que são novas, que eu acho que são próprias da autora, né? Que é aí com a Tiara Orim e Alagomesh, que é muito linda também essa última história. Achei bem fofa a homenagem que a autora fez aqui. E, enfim, diferentes partes do mundo, realmente. Eu cheguei a anotar algumas, né? Mas, enfim, muitas mitologias de Grécia, de África, de diferentes partes do mundo que são lindas. Eu amei
cada uma delas. E eu realmente amei essa história, recomendo que todo mundo leia, porque, ai, é linda, gente, realmente. Leiam esse livro. Todos os contos são maravilhosos, todos, sem exceção, tá? Então, é isto. Leiam Amor em Cores, leiam depois e leiam Vamos Comprar um Poeta. Então, são 3 histórias bem diferentes uma da outra, que, então, né, apesar de ter sido poucas leituras, de certa forma foi um bom mês, né? Esses 3 livros aí, bem diferentes um do outro. Enfim, é isto. Essas foram as leituras de outubro. Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar os links aqui na descrição, como sempre. E não deixem de contar pra mim o que vocês andaram lendo aí em outubro. E agora nesse mês de novembro também, se já quiserem compartilhar aqui comigo. Por enquanto só li 2 livros, então vamos ver o que vai acontecer até o final do mês. É isto. Vou ficando por aqui. Não deixe de compartilhar comigo as leituras de vocês. Se vocês já leram alguns desses livros, o que vocês acharam. E não deixe de se inscrever no canal, de curtirem esse vídeo e de compartilharem com os amigos de vocês, tá certo? Um beijo e até a próxima!